Olá pessoal, eu vou resolver uma questão de física geral para vocês do capítulo 5. É uma questão básica e ela serve como exemplo para as outras, tá? Esse PDF que eu fiz vai ficar disponível para vocês também. Então vamos lá. Espero que todos estejam vendo. Caso vocês tenham um computador, é melhor ver pelo computador. Então tá, eu preparei em LaTeX isso aqui. Depois eu vou até dar uma mexidinha no código para vocês verem como funciona, quem ainda não pegou bem. Então, eu peguei um modelinho normal aqui, com título, com resumo. Então eu escrevi o enunciado. A figura abaixo, essa aqui, mostra uma caixa de massa M2, que é a que está caindo aqui, de 1 kg, sobre o plano inclinado sem atrito. Isso é importante, facilita um pouco a nossa conta, uma força a menos. E tem um ângulo de 30 graus. Ela está ligada por uma corda de massa desprezível a uma caixa de massa M1 3 kg, sobre uma superfície horizontal sem atrito. A superfície toda não tem atrito. A polia não tem atrito também, e sua massa é desprezível, ou seja, ela não vai entrar como um elemento aí na segunda lei de Newton. Se o módulo da força F é 2,3 newtons, qual é a tensão da corda? Qual é o maior valor que o módulo de F pode ter sem que a corda fique frouxa? Então a gente tem dois problemas com situações diferentes. Vamos analisar cada um deles, ok? Então, o enunciado aqui já nos dá essa imagem, porém ela não é suficiente porque não está indicando todas as forças. Então a gente vai ter que fazer o diagrama do corpo livre. Vamos para a resolução. Percebam que aqui na resolução tem algum texto que eu já escrevi, mas eu ainda não fiz o diagrama do corpo livre porque vamos fazer juntos, ok? Então aqui está a imagem, mesma imagem ali, foi eu que fiz no Paint. Vamos colocar todas as forças que não estão na imagem do enunciado, mas que nós iremos colocar, ok? Então vamos lá, vamos fazer primeiro as forças do bloco 1. Vamos por todas elas e depois fazer uma análise mais clara do problema. Vou pegar essa seta aqui e vou indicar o seguinte, que existe uma seta, uma força agindo aqui exatamente para a direita. Essa corda aqui ela ficou meio torta, mas imagine que ela tem, né? Ela é paralela à base, que é onde está o bloco, né? Então a gente considera que ela tem a mesma direção e sentido da força F. Essa força aqui é a conhecida força de tensão, a força T. Então temos a força T aqui. Essa é a força que age na corda, ok? Tendo em vista isso, e levando em conta que se nosso sistema está caindo com uma determinada aceleração a corda está esticada, nesse primeiro momento ali, na nossa questão A desse problema. Se ela está esticada, então a gente tem a situação que nas duas pontas da corda teremos a mesma força. Lembrem da terceira lei de Newton, ação e reação. Sendo assim, essa força aqui, que está no bloco 2, ela é a mesma força T, é o mesmo T. Isso facilita um pouco as nossas contas, né? Porque dessa forma a gente não vai precisar encontrar mais uma variável para o nosso problema. Quais outras forças a gente tem aqui? Temos no bloco M1 aqui, por exemplo, as forças relacionadas à gravidade e à normal. Vamos colocá-las. A força peso, né, que está associada aqui com a gravidade. Então, em vez de eu chamar de P, eu vou diretamente chamar ela de M1G, porque é a força peso, né? M1 vezes G. Então, é daqui que surge essa força peso. Temos o mesmo caso aqui para o nosso bloco M2, porém percebam, ele não está
numa base horizontal, essa base está em diagonal. Então, da mesma forma que a minha força de tensão está em diagonal, as forças relacionadas ao peso também estão. Ou seja, em vez de a gente colocar apenas uma força associada à força-peso, nós vamos fazer a decomposição, como vocês já devem ter visto em alguns exemplos. A decomposição é transformar um vetor em outros dois. A soma desses dois vetores faria surgir a força-peso. Então, em vez de eu estar representando com um vetor, eu faço uma soma de vetores que representam aquela mesma força. Então, esses dois vetores que eu vou ter aqui vão representar a mesma força, peso, a força da gravidade que está agindo sobre o bloco 2. Vamos escrever esses dois vetores, então. Está aqui. Opa, não é essa ferramenta, é essa. Então aqui temos a nossa primeira seta indicando a força que é paralela à base, que eu vou chamar ela, que é a nossa conhecida aqui, vocês também já devem ter visto nessa decomposição. O que seria força-peso vezes a decomposição, que está associada por completo com o seno do ângulo θ. Okay? Sempre que a gente tem a decomposição no nosso novo eixo x, é a mesma expressão da força-peso vezes o seno do ângulo dessa nossa base inclinada. Agora, no nosso novo eixo y, teremos o cosseno. Um é o seno, o outro é o cosseno, sempre. Não vai ter tangente nesses casos. Quando eu faço a decomposição é dessa forma. Qual que foi o meu erro aqui? Escrever a força-peso total. Então, para não deixar errado, vou escrever aqui que essa seria a força-peso de verdade. Como ela não vai entrar na nossa conta, eu vou deixá-la de vermelho aqui. Ok? O que vai nos interessar, porque a gente está tratando dessa nova coordenada que se relaciona ali com a força de tensão, é a nossa decomposição no novo eixo y. O novo eixo y, tal qual o eixo y usual, ele é ortogonal ao nosso novo eixo x. Então, o ângulo entre o novo eixo x e o novo eixo y também é 90 graus. Mas vamos utilizar a informação que temos aqui do ângulo da base para reescrever essa nova força nesse novo eixo y. Então, tal qual a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, aqui no nosso novo eixo y vai ser massa do bloco vezes a gravidade vezes o cosseno desse ângulo. Cosseno desse ângulo. Perfeito, estamos quase lá então. Como eles estão sobre uma base, age sobre eles a força normal também, sobre os dois blocos. Ela só não agiria caso eles não estivessem sobre uma base. Pode ser que essa força normal seja útil, pode ser que não seja. Como vocês já devem estar percebendo, ela não vai ser porque, em especial, a gente vai trabalhar só no eixo onde ocorre o movimento. O nosso bloco não está subindo ou descendo, né? Pelo menos não o bloco M1. E o bloco M2 ele também não está subindo para a nossa nova coordenada Y ou descendo na nossa nova coordenada Y. Perceba que ele está sempre andando sobre essa nova coordenada X, sobre essa reta paralela da nova coordenada X. Então, as forças da coordenada Y não irão nos interessar para o movimento, principalmente pelo fato de que não há força de atrito. Mas a questão da força de atrito é para uma outra aula. Então, só vamos indicar essas forças, porque elas existem. No diagrama de corpo livre é importante a gente colocá-las. Então, temos aqui a força normal 1, vou chamar assim, e um vetor, né? Então, vai a setinha. Quer saber? Vou copiar.
E aqui também vamos ter a normal 2. Vou só chamá-las assim, não vou me preocupar muito com elas. Normal 2. Maravilha! Então agora fizemos um diagrama do corpo livre para o nosso problema. Como eu já falei para vocês em sala, é essencial fazer um desenho. É o ponto mais importante introdutório para se compreender uma matéria em física, porque é dali que vai sair a abstração. Percebam que é importante a gente abstrair num caso como esse de blocos conectados. Por que as forças são as mesmas na corda? Imagine vocês puxando uma corda presa numa parede. A força que a parede vai sofrer é a mesma que vocês estão fazendo. Né? Quando vocês estão brincando de cabo de guerra e uma equipe fica parada, a força com que eles vão se mover, e dali a aceleração, é proporcional à força que vocês estão aplicando. São as mesmas. A corda ela serve apenas para transmitir essa força. Ok? Isso, obviamente, está relacionado com a terceira lei de Newton. Então, agora que a gente já fez esse desenho, vamos colocar ele no LaTeX. Estou fechando aqui. Como é que eu coloco uma imagem no LaTeX aqui, dando uma pausa na explicaçãozinha? Simplesmente copio esse comando de figura e colo ele onde eu quero que a minha imagem apareça. Eu quero que ela apareça logo depois da seção resolução. Então eu vou colá-la aqui. Ocorre que essa minha figura eu chamei de 2, né? Então eu já vou trocar ela aqui para 2 e venho aqui no overleaf, upload, select your computer, vamos lá. Pronto. Agora a hora que eu recompilo ela vai aparecer. Maravilha, tá ali. Então, vamos continuar aqui. Feito essa indicação de forças, a gente aplica então a segunda lei de Newton no eixo X de cada bloco. Por quê? A segunda lei de Newton, ela serve para cada corpo. Eu tenho que aplicar ela para cada corpo que sofre uma força. Então eu não posso fazer uma equação da lei de Newton para os dois corpos ao mesmo tempo. Também não posso fazer para duas dimensões ao mesmo tempo. A gente divide as dimensões quando a gente vai estudá-las. Então, eu estou analisando em cada uma das equações apenas uma dimensão, que no caso é a dimensão x de cada um desses blocos. A primeira equação está relacionada com o bloco 2. Então, na dimensão x, as forças que são paralelas é essa nova força peso em x, que é a massa 2 vezes gravidade vezes o seno do ângulo, menos t. Por que ficou menos t? Porque nós consideramos para baixo, essa diagonal para baixo aqui como positiva. Para a direita está positiva. Então, já que como o t está no outro sentido, ele ficou negativo. Ok? O mesmo para o outro bloco, mas para o outro bloco ficou mais fácil, porque as únicas forças que estão agindo em x são F, a força de alguém empurrando ali, e a tensão da corda, e elas têm o mesmo sentido. Então essas duas forças estão auxiliando na aceleração. Agora vocês podem estar observando as equações e percebendo que eu não diferenciei as acelerações. Por quê? Porque elas são realmente iguais. Como é um sistema fechado, é um sistema conectado, quando um bloco se move, o outro se move com a mesma aceleração. Isso facilita muito as nossas contas. Por mais que nós tenhamos duas equações aqui, uma para cada bloco, a gente tem, devido a essa conexão entre os dois, que a aceleração dos dois é a mesma. Isso facilita muito a conta, porque eu posso simplesmente somar essas duas equações. Percebam que nesse processo some o t, né? Menos t aqui mais t aqui embaixo, somando e isolando o a. Isso é um serviço que fica para vocês, né? Porque é a álgebra básica. Então, isolamos a aceleração. Como temos todos esses valores M1, G, temos o valor do ângulo e temos F no enunciado, temos também M2, a gente só substitui os valores e encontra a aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, não é isso que o problema está pedindo, ele está pedindo a tensão da corda.
Então, para uma força de 2,3 newtons, a tensão da corda fica aqui, ó, 3,1 newtons, também é uma força. Esse era o nosso caso inicial. Agora vamos para o caso final, que é o que ele chama de caso crítico, que é o valor máximo que a força pode ter para que não se anule a tensão da corda. Vamos imaginar, né? Realmente abstraiam. Pensem agora nesses blocos conectados e se imaginem empurrando esses blocos. Eles podem estar muito pesados no momento. Mas se vocês se empurrarem com mais força, vai ter um momento que a tensão do segundo bloco caindo não vai ser potente o suficiente. Vocês vão empurrar com uma força tão grande que a corda vai deixar de estar esticada. Nesse momento não tem mais tensão na corda, por ela estar frouxa ali, a força T é zero. Então é isso que ele está dizendo, isso que ele está pedindo no enunciado. Para que a corda fique frouxa, significa fisicamente que a força T virou zero. Ocorre que as equações são as mesmas ainda, porém com T igual a zero agora. Ok? Então o que vai acontecer? Se T é igual a zero, pegamos essas mesmas equações e, obviamente, a aceleração não é mais a mesma, né? Então vamos ter que encontrar ela de novo. E, fazendo esse processo, a gente vai encontrar aqui que a aceleração vai ser 5g seno de 30. Para isso, vocês podem simplesmente utilizar a primeira equação aqui. Então, vocês encontram a aceleração nesse processo. Substitui na segunda equação, para que não anule na primeira, né? A gente encontra uma variável em uma equação e substitui em outra, para que simplesmente não se anule a primeira equação. Fazendo essa substituição, tendo em mente que a tensão é zero, a gente vai encontrar que essa força, que é o elemento que aparece só na nossa segunda equação, ela tem que ser de 15 newtons. Para blocos com essa massa, e na Terra, né, uma determinada gravidade, com aquela inclinação, a partir do momento que a força chega a 15 newtons, a corda perde a tensão. Ok, pessoal? É isso.